Graça e paz, querido. Deus abençoe você. Você que está em casa também, seja bem-vindo. Deus possa estar abençoando. Eu te convido agora para que você deixe aí os seus afazeres, pare um pouquinho, se acomode aí na sua poltrona, fica sentadinho aí para ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Amém? Pode soltar o endereço aí para nós da mensagem. Isso, Salmo 126. Abra sua Bíblia, liga seu celular. Agora você pode ligar celular, liga seu tablet. Agora o negócio é assim, né? Tudo moderno, então... Amém, gente? Podemos ler? Salmo 126. Diz assim então: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Nós queremos falar nessa noite sobre esse tema aí, ó. Fala para mim. A boca risonha. Aleluia. Mas para que nós possamos entender esse salmo, nós vamos ter que ir lá no Salmo 137. Vira aí umas 2 folhinhas aí, ou 3, para que nós possamos entender esse salmo que nós acabamos de ler. Porque embora ele apareça antes do 137, todavia ele foi composto depois. Então vamos ler o Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te reduzir consoante nos que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Então vejam bem, eles estavam cativos na Babilônia. Eles têm saudade da sua terra natal. E como estavam cativos, eles não tinham mais vontade de cantar. E a palavra de Deus diz então que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros porque perderam a alegria. Tinha mais vontade de cantar. Como vamos cantar, ele disse, em terra estranha, no cativeiro, sendo maltratados? E então no salmo que nós lemos, 126, 70 anos depois, eles voltam para casa. Eles voltam para Jerusalém. E agora então compõe o salmo 126, onde nós lemos, e diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam
Os que voltaram para Sião estavam como os que sonham, e então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Ou seja, primeiro o choro, depois a alegria, o riso. Sabe, querido, há vários motivos por que nós choramos. Nós choramos de medo, nós choramos de raiva, choramos de frustração, choramos de dor, choramos de saudade e choramos também de alegria. No caso deles aqui, o choro era de saudade, a saudade da terra natal. Então eu quero convidar você a analisar comigo a situação vivida pelos hebreus, que está contida então nesses dois salmos, 126 e 137. E eu quero fazer então dois questionamentos. A primeira é, por que choramos? E a segunda é, quando é que paramos de chorar? Então vamos à primeira, por que choramos? E eu vou dar 3 respostas. A primeira delas, choramos por causa dos nossos erros. O que eu falei, gente? Abra comigo então, se você não quiser, presta atenção, eu vou ler em Jeremias, Lamentações de Jeremias, que foi composto nesse contexto do cativeiro. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, eu vou começar no verso 1 mesmo. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como uma viúva, a quem foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes e elas mesmas têm amargura. Seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperaram. Porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhos vêm em cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como veados que não acham passo a caminhar sem força na frente do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que o seu povo na mão quando caía, tiveram nos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários viram e fizeram escárnio dos seus sábados. Querido, então notaram uma coisa aí? Que eles estavam chorando porque eles fizeram coisas erradas. Essa foi a razão por que eles foram parar no cativeiro. E Jeremias, que fala a respeito das lamentações, Jeremias alertou muitas e muitas vezes do perigo deles ir parar nessa situação do cativeiro. Mas eles continuaram fazendo coisas erradas. E agora choravam. Choravam por quê? Por causa das coisas erradas que haviam cometido. Não é isso que acontece conosco também muitas vezes? Muitas vezes nós choramos, querido, porque também fazemos coisas erradas. E se fazemos coisa errada, vamos ter que arcar com as consequências. Não adianta reclamar, não adianta culpar Deus e o mundo. Nós temos que corrigir. E aí, voltando lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39 e 40, diz assim Jeremias, Lamentações 3,
39 e 40. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemo-nos para o Senhor. Ou seja, se você fez algo errado, está arcando com as consequências, não adianta queixar e não adianta querer tapar o sol com a peneira. Nós precisamos corrigir, é isso que ele fala, não adianta. Querido, se o motivo do nosso choro é por algo que nós fizemos errado, ou que estamos fazendo errado, a Bíblia nos dá a receita. Isaías capítulo 55, 6 e 7, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Que o Senhor, Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Aleluia. Então, querido, essa é uma das razões porque nós choramos, por causa dos nossos erros. Mas há uma segunda razão pela qual choramos, por causa da maldade humana. Choramos por quê? Por causa da maldade humana. Davi foi um homem que chorou muito por causa da maldade de Saul. Ele tinha um respeito enorme por Saul, chamava-o de ungido do Senhor. E por 7 anos Saul perseguiu Davi para matá-lo. E muitos dos salmos que Davi compõe, você vai ver lá Davi chorando por causa do grande mal que Saul sempre lhe fazia. Querido, quem nunca se decepcionou com alguém? Quem nunca honrou, respeitou e até amou alguém que depois o apunhalou? E na situação de Davi foi pior ainda. Davi enfrentou, querido, o ódio da última pessoa que ele poderia imaginar. Davi enfrentou o ódio do seu próprio filho Absalão, que primeiro matou seu irmão Amon e depois perseguiu seu próprio pai para lhe tirar a vida. Então Davi sabia muito bem o que é isso, chorar por causa da maldade humana. Querido, eu e você sabemos como tem pessoas maldosas nesse mundo. Como tem pessoas maldosas à nossa volta que muitas vezes nos faz chorar. Eu creio que cada um de nós aqui já deparamos pelo menos com uma delas, se não mais. Talvez lá no seu trabalho. Talvez no meio da sua parentela. Talvez na sua vizinhança, talvez na própria igreja, porque eu costumo dizer que a igreja não é um clube de anjinhos. Terceira causa, porque muitas vezes nós choramos por causa de doenças e problemas. O que eu falei? Choramos por causa de doenças e problemas. Olha o que diz Jó no capítulo 16, verso 16 e 17, diz assim: o meu rosto está descorado de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a soma da morte. Olha só o que ele diz agora: apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Querido, você e eu que conhecemos a história de Jó, sabemos disso. A Bíblia diz que ele era um homem reto, que ele era um homem puro, que ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, Jó é descrito como um homem maravilhoso. E no entanto ele ficou doente da raiz do cabelo até a sola dos pés. E você que conhece a história, Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu a saúde.
E não perdeu, mas devia ter perdido a mulher, porque ela ficou viva, ela ficou só para encrencar e azucrinar a vida dele. Dizendo para ele, melhor você amaldiçoar esse Deus, você ainda continua adorando esse Deus ainda. Gente, melhor ficar viúvo do que viver com um traste desse, não é não? Então, querido, nós choramos por causa de doença, por causa desse problema. Você parece que está tudo bem, você sentiu algo diferente, uma pequena dorzinha, ou começa a sentir um cansaço, uma reação diferente, você fala, vou dar um pulinho no médico. Você que é homem não gosta não. Aí a sua mulher fica, você precisa ir no médico, você precisa ir no médico, vou marca, você é obrigado aí. Aí o médico dá uma examinada, só vou ter que pedir aqui uma série de exames aí, coisa e tal, e quando veio o resultado, a suspeita dele estava certa. E aí, querido, é claro que nessa hora não se tem vontade de cantar. Ao contrário. Nessa hora a vontade que se tem é de chorar. Nessa hora nós penduramos as harpas. Harpas penduradas é sinônimo de tristeza, é sinônimo de desânimo. Ok, voltando então ao Salmo 126, 70 anos depois eles voltam do cativeiro. E aí o verso 2 do Salmo 126 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Agora pararam de chorar. A boca agora é uma boca? Agora a boca é? Amém, gente? Gente. Agora é uma boca risonha, agora eles cantam. Mas vamos ao segundo questionamento que eu fiz. Quando é que paramos de chorar? Quando a gente tem pensamento positivo? Quando nós temos força de vontade? Não. E eu vou dar duas respostas também. Primeira, paramos de chorar quando Deus age. Olha o versículo de número 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe de cativeiros que voltaram. Quem trouxe? O Senhor. Não foi o poder político. Não foi um acordo diplomático. Não foi uma revolução que acabou derrubando o regime, mas diz o texto que foi o Senhor quem os trouxe de volta, ou seja, foi o Senhor que devolveu a eles a alegria, foi o Senhor que estancou o choro. Então paramos de chorar quando Deus age, ou quando permitimos que Deus haja na nossa vida. Essa é uma das primeiras coisas, querido, que nós devemos sempre lembrar e não esquecer nunca, que quando nós perdemos a alegria, que quando o choro vem, quando nós estamos desanimados, Deus de uma forma maravilhosa, Ele trabalha na vida daqueles que realmente choram, na vida daqueles que estão deprimidos, mas que o busca e Ele os levanta e os coloca de pé. Aleluia! Quem sabe eu esteja pregando para alguém aqui ao alcance da imagem da minha voz que esteja se sentindo assim, sem alegria, deprimido, desanimado, sem vontade de cantar, sem vontade de sair, sem vontade de passear. Por fora parece que está tudo bem, mas por dentro só você sabe como você está arrasado, como você está se sentindo. Sabe, querido, e esta é a receita, buscar ao Senhor, confiar nele, porque Ele pode trazer a sua alegria de volta. Jesus disse assim, vinde a mim, Ele diz. Os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Sabe, querido, isso na teologia se chama graça. Graça é a ação de Deus na nossa vida, quando nós não merecemos nada, quando nós não podemos nada, quando se esgotam todos os nossos recursos. Graça é a maneira de Deus agir, quando
quando nós nos sentimos fracos, quando nós sentimos que estamos no fundo do poço. E aí a graça de Deus vem, nos restaura, nos levanta e recupera aqueles que estão caídos. E a graça de Deus, querido, quando vem para nós, na sua bondade, a sua misericórdia infinita, ela é tão impactante que até as pessoas de fora acabam notando aquilo que Deus fez. Olha o verso 2 do Salmo 126. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. Ou seja, o próprio povo de fora, os não crentes, os não hebreus, os não judeus, notaram a maravilha que Deus tinha feito na vida deles. Ei, querido, quando você buscar Deus de fato, quando você se colocar na dependência dEle, Ele vai fazer um milagre, Ele vai fazer coisa tão linda na sua vida, que o povo de fora vai ficar admirado. Aleluia, aleluia. Então paramos de chorar quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, que é a primeira resposta. E a segunda resposta é quando nós entendemos que lágrimas são semente de alegria. O que eu falei? Lágrimas são... Olha o verso 5. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Parece estranho, né? Mas essa é a verdade, querido. Porque é nessas horas, querido, em que muitas vezes nós estamos em lágrimas, é que nós vamos entender o quanto nós somos dependentes de Deus. Quando a gente de coração quebrantado, quando você não tem mais nenhum recurso, a única coisa que vem a você é vontade de chorar. E aí você sente, Deus, se o Senhor não agir na minha vida, se a tua graça não agir na minha vida, eu não sei o que fazer. E é nessas horas que Ele entra com providência. E aí a alegria, o choro é estancado e você volta a sorrir. Aleluia. Eu sempre tenho dito aqui que às vezes é necessário nós passarmos por dificuldades e provações para que nós possamos experimentar a graça de Deus. Porque nós temos uma tendência muito grande que quando as coisas vão bem, quando está tudo bem, a gente esquece de Deus, a gente relaxa. Não tem hora que o crente mais busca Deus, é na hora da dificuldade, na hora do problema. Porque está errado. É certo buscar Deus sim, mas não é só nessa hora. Quando você também estiver bem, querido, todo mundo com saúde, filho com saúde, dinheiro no banco, a situação tranquila, nessa hora você também precisa buscar a Deus, adorá-lo, cultuá-lo e bendizê-lo. Não é buscar só na hora da dificuldade. Tem gente que faz de Deus um objeto descartável. Usou, estou precisando porque estou desempregado, ora por mim, vem, busca, vem, não falta culto. Quando está precisando, preciso comprar uma casa própria, preciso comprar um carro, eu preciso fazer isso, busca, recebeu a bênção, tchau Jesus. E a Bíblia nos alerta isso, o autor de Hebreus diz, olha, cuidado para que não haja em vós um coração infiel para com Deus. E a Bíblia vai mais longe, dizendo, Deus nem é um homem para que se brinque. E foi o que aconteceu com esse povo hebreu. Foram parar no cativeiro. Você pode imaginar 70 anos no cativeiro, como escravo. Mas aí, quando eles se arrependem, eles fazem um pedido a Deus. Verso 4, Senhor, faze-nos voltar outra vez do cativeiro, como as correntes do sul. E querido, Deus atende o pedido deles. E Deus os traz de volta. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, perdoador. Davi diz lá no Salmo 51, 17 o seguinte, que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, e que um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Aleluia. Algumas versões dizem, um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará.
Querido, por algum motivo você está chorando. Talvez não haja lágrima no seu rosto, mas por dentro sim. Talvez aquele negócio parece um nó. Talvez uma profunda inquietação lá dentro, uma sensação de insegurança, uma revolta, uma frustração. Quero que me acompanhem. Evangelho de João, se você não quiser ir lá, você presta atenção, que há algo interessante nesse texto que eu quero compartilhar com você. O texto é quando Maria vai ao sepulcro, João capítulo 20. Maria vai ao sepulcro domingo de manhã, para poder ungir o corpo do Senhor. Você conhece, chega lá, então Jesus já havia ressuscitado, porque ele tinha dito que ressuscitaria, amém? E ela então começa a chorar, e ela então olha e vê 2 anjos, e aí começando no verso 13, disseram eles, os anjos, João 23, mulher, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? E ela, cuidando ser ele o hortelão, ou o jardineiro, conforme algumas versões, disse, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E aí disse Jesus, Maria. Então ela voltando disse, Rabuni, que quer dizer mestre. Olha aqui para mim, por que Maria chorava? Maria chorava porque não tinha visto o corpo de Jesus, ele já havia ressuscitado. Mas há um detalhe aí, aqui que eu quero chamar a sua atenção. É que Maria estava confundindo Jesus, talvez com os olhos cheios de lágrima, confundindo Jesus com o hortelão, com o jardineiro. Os cemitérios ficavam num jardim. E todo jardim tem um jardineiro. Só que, como ali era o cemitério jardineiro, o mesmo jardineiro era também coveiro. Que cuidava ali das covas, dos túmulos. Então veja bem, Maria não estava vendo o símbolo da vida que é Jesus, mas ela estava vendo o símbolo da morte que era o coveiro. Gente, coveiro é uma profissão tão digna quanto a minha e a sua, mas convenhamos, pelo menos para mim seria uma das últimas profissões que eu gostaria de exercer. Mas sabe, onde eu quero chegar? O detalhe é que muito do nosso choro é porque nós não conseguimos ver Jesus como Ele é. Maria não viu Jesus, mas viu a figura de um coveiro, de um jardineiro. Querido, muitas vezes também nós deixamos de ver Jesus como aquele que acalma o coração. Muitas vezes nós deixamos de ver Jesus como aquele que traz a paz. Muitas vezes nós deixamos de ver Jesus como aquele que pode transformar a nossa vida. E aí quando ele então se revela, eu tenho a impressão que ele deve ter dito, Maria, sou eu. E aí ela exclama dizendo, mestre. E querido, diante dessa revelação, as lágrimas cessam. O choro acabou. E agora a boca de Maria era uma boca? Aleluia. Qual é o título da mensagem? O que há na sua boca? Riso ou amargura? O que há no seu coração? Dor, tristeza,
mágoa, choro, ressentimento, vontade de morrer. Querido, eu quero dizer para você que Deus pode mudar tudo isso. Ele mudou o cativeiro daquele povo. Ele tem mudado a vida de tantas pessoas. Ele mudou a vida de um sanguinário chamado Paulo, no maior missionário que já pisou sobre essa terra depois de Jesus. Ele tem mudado a vida de homens e mulheres da pior estife, feito deles verdadeiros vasos de bênção. E Ele pode, querido, mudar a sua vida. Se você está vivendo um cativeiro, se você está vivendo num rio de lágrimas, de repente seus familiares não sabem, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, seus pais não sabem, só você sabe e Deus sabe. Mas se você confiar nele, se você buscar a Ele com fé, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Se você fizer isso, você vai poder cantar como cantaram os hebreus, aí no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por nós. Querido, você vai poder dizer assim: então a minha boca se encheu de riso e a minha língua de cântico. Então se podia dizer entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por mim. Você pode dizer isso? Grandes coisas o Senhor fez por mim? Vira para o seu irmão e fala assim: grandes coisas o Senhor fez por você. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Por que choras, meu amigo? E teu olhar é triste assim. Por que choras? Fale com Jesus, que Ele te ouvirá. Seus problemas tu queres vencer, Jesus tem a solução. Basta nele você confiar, que Ele vai te ajudar. Busque a Deus, busque a Deus. Tuas lágrimas Ele enxugará. Por que choras, meu amigo? E teu viver é triste assim. Por que choras? Fale com Jesus, que Ele te ouvirá. Pode o choro durar toda a noite, pela manhã irá sorrir. Basta Cristo você aceitar, que Ele vai te ajudar. Busque a Deus,
Ele enxugará. Querido, busque a Deus quando você estiver triste, quando você estiver chorando, que Ele vai fazer a sua boca risonha novamente. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus querido, pela alegria de podermos estar reunidos como família do Senhor para te adorar, para te exaltar, para podermos, ó Pai, render ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, podemos ouvir a Tua palavra e podemos, ó Pai, constatar através de um testemunho lindo como esse, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus de milagre, Pai. Que o Senhor é aquele que enxuga as lágrimas, que o Senhor é aquele que põe de pé, meu Deus, aqueles que muitas vezes, ó Pai, se abate diante da dificuldade, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor fez na vida do Felipe. Obrigado, Senhor Deus, também por ter usado a vida da Fernanda. Continue abençoando a vida da Mara, a vida do Fernando. Que essa família seja sempre, ó Pai, debaixo, ó Deus, da mão abençoadora e poderosa do Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor Deus, os corações que estiveram aqui nesta noite, aqueles que estiveram ao nosso alcance através, ó Pai, da mídia. Senhor, muito obrigado, ó Pai, que a palavra do Senhor nessa noite possa cair, ó Deus, meu Pai, em cada coração como uma boa semente, ó Pai, para que venha frutificar. Senhor, leva-nos de paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, ó Pai, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, seja com todos nós, irmãos, seja com toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Vamos em paz, Deus nos abençoe. Mas antes passa na cantina.